Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco. Irmãos e irmãs, salve Maria! Que bênção, que maravilha estarmos todos juntos mais uma vez. Hoje, aqui neste sábado, no nosso canal da Legião de Maria, no nosso programa Quando Maria Passa na Frente. O sábado é um dia especial porque é o dia dedicado a Nossa Senhora. E o meu coração se rejubila, meus queridos irmãos, quando nós podemos nos reunir no sábado para poder contar sobre Nossa Senhora, para contar sobre o seu grande amor por nós, sobre os milagres que ela faz em nossa vida. Quantos milagres cada um de vocês tem para contar? Eu tenho certeza que são muitas histórias lindíssimas do amor de Nossa Senhora por vocês, do amor de Nossa Senhora por cada um de nós. Meus queridos irmãos, eu sou Bia Dantas, sou Tribuno Legiones. Peço a vocês que deem o seu joinha, deixe o seu like aí no nosso programa de hoje, para que o YouTube compreenda a importância do nosso canal e espalhe cada vez mais os nossos vídeos para muitas pessoas que ainda não conhecem o canal. Porque está crescendo a cada dia, mais legionários e legionárias estão vindo e estão conhecendo o nosso canal e estão se inscrevendo. Meu querido irmão, se inscreva, faça com que este canal seja conhecido cada vez mais. Hoje, um dia muito especial, porque é o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 27 de junho. Um dia abençoado por Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, porque é o dia que nós comemoramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela vem para nós nesta imagem bizantina. E ela apareceu por volta do ano de 1400, é uma imagem numa peça de Nogueira, cheia de simbolismos. É um ícone bizantino. Para nós, aqui no Ocidente, nós a chamamos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque Nossa Senhora está perpetuamente nos socorrendo, nos amparando, assim como ela ampara e socorre seu menino Jesus nos seus braços. E no Oriente, ela é chamada de Senhora da Crucificação, Senhora da Paixão, porque existem vários simbolismos nesta pintura. Esta pintura chegou a ser dito que ela foi pintada por São Lucas, o evangelista São Lucas, porque é no mesmo estilo que São Lucas pintava Nossa Senhora. Então, foi atribuída a ele também esta pintura. Queridos irmãos, nós podemos observem que ela usa um manto azul. Este manto azul simboliza o céu, mas é um azul escuro, então simboliza que ela era uma virgem, porque as mulheres das tribos de Israel, elas quando eram virgens, elas usavam este tom de azul, um azul bem forte. Então vejamos que ela é uma virgem. E vocês observem que ela tem uma túnica vermelha, a túnica de Nossa Senhora é vermelha. O que simboliza essa túnica vermelha? As mulheres em Israel, elas usavam o vermelho quando elas se tornavam mãe, para que todos pudessem saber, ali vai uma mãe. Então nós temos uma mãe que é virgem, e isto é lindo e maravilhoso nesta pintura. Nós podemos observar que ela tem uma estrela no alto da sua cabecinha. E essa estrela simboliza que ela é a rainha de todo o mar. Então, uma estrela do mar. Meus irmãos e minhas irmãs, por quê? Por que falamos do mar? Porque o mar dos gentios que Nossa Senhora atrai para nosso Senhor Jesus Cristo. Somos tantos cristãos, tantos que viemos dos gentios,
que não eram das tribos de Israel. E esses muitos formam um verdadeiro mar. E Nossa Senhora é a mãe de cada um de nós, Nossa Senhora que nos acolhe. Por isso ela tem essa estrela no alto do seu manto, do seu véu. Meus queridos irmãos, nós podemos observar, por exemplo, que ela tem olhos grandes que nos olham. Ela não está olhando para o menininho, para o seu filhinho Jesus. Ela olha para cada um de nós. E ela nos convida a olhar para ele com o seu olhar doce, com o seu olhar suave de mãe. Ela nos convida a estar junto com o seu filho Jesus, olhando para ele e fazendo tudo o que ele nos pede. Vocês podem observar também que a boquinha dela é pequenininha, para simbolizar que Nossa Senhora falava pouco. Ela falava, sim, é claro que ela falava, mas ela falava pouco porque ela guardava as coisas no seu coração. E o pouco que ela tem para nos dizer é o muito. Ela nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Estas são as palavras de Nossa Senhora, e como ela conversava com São Lucas, ela não falava de si. Ela falava dele, ela contava as histórias dele. Ela quer que nós olhemos para seu filho Jesus e que nós façamos o que ele nos pede. E isso é lindo e maravilhoso. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, podemos observar a roupinha do menino Jesus. Ele usa uma túnica verde. E o verde para Israel simboliza a vida. Então ele é o Senhor da vida, aquele que traz a vida para cada um de nós. Ele tem um manto amarelo, e o amarelo simboliza ele ser rei. Ele é o rei, ele é o nosso rei. Então nós estamos sempre vendo essa divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na riqueza do seu manto. Ele é um rei e ele é divino, ele é Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, observamos como o menino Jesus se assusta. Ele olha para os dois anjos que temos aqui de um lado e do outro, São Miguel e São Gabriel. Quando ele olha assustado para esses anjos, ele recolhe-se e pede apoio e pede amparo à sua mãe, e ela o ampara. Ele coloca as duas mãozinhas na mão direita de Nossa Senhora, porque ele tem medo, ele se assusta. Do que o menino Jesus está assustado, meus irmãos e minhas irmãs? O que é que aconteceu com ele? Nós podemos observar que os dois anjos trazem instrumentos. São instrumentos sagrados porque eles nem seguram com as próprias mãos. Eles seguram com seus mantos para mostrar a sacralidade desses instrumentos que eles estão trazendo. Quais são esses instrumentos? De um lado, São Miguel segura os pregos e a cruz que vão ser colocados no menino Jesus na sua crucificação quando ele crescer. E do outro lado, São Gabriel vem com a espada que transpassará, a lança que transpassará o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e a cana com a esponja em cima, que será embebido vinagre e colocado na boquinha de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o menino Jesus se assusta, quando ele se assusta e corre para o colo de sua mãe, a sua sandalinha cai. Vocês podem observar que a sandalinha cai do pé dele e fica presa apenas por um fio. E tem dois simbolismos. Um, de que ele corre para ela o mais rápido possível, por isso a sua sandália cai. E outro significa todas as pessoas que estão presas por um único fiozinho a nosso Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que ainda não têm uma fé tão forte, mas que sabem que esta luz que os mantém presos a nosso Senhor Jesus Cristo é o amor de Maria, que acolhe rapidamente todas as vezes que nós pedimos, todas as vezes que nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma história lindíssima.
Essa imagem que foi encontrada por volta do ano de 1400, já sendo venerada das igrejas, nos grandes conventos, ela estava sendo venerada e de repente ela desapareceu, ficou sumida durante séculos, ninguém a encontrava. Até uma época que alguns irmãos redentoristas encontraram essa imagem num convento, e era um convento agostiniano, e esta imagem estava como se fosse um depósito. E eles pediram autorização ao Papa para que o Papa deixasse que eles pudessem restaurar a imagem e que ela fosse venerada dentro de uma de suas catedrais. Então, o Papa permitiu, e tanto o prior dos redentoristas quanto o prior dos agostinianos também deram a sua autorização para que a imagem fosse restaurada, e ela passou por um restauro. Nós observamos também que o fundo dela é em ouro, é todo em ouro, que significa o céu, que significa o lugar do nosso refúgio. O céu com Jesus e com Maria é um lugar abençoado, é um lugar que nós podemos contar com a divindade e com o amor de nosso Senhor. Por isso ele é todo em ouro. Então nós vemos que é uma imagem feita numa peça de nogueira, uma madeira nobre, e ele tem esse fundo todo em ouro, em folha de ouro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando este quadro foi restaurado, eles fizeram uma grande procissão. Isso foi por volta de 1866. Eles fizeram uma grande procissão em Roma. E quando eles estavam fazendo esta procissão, levando até a igreja de Santo Afonso, onde ela está até hoje, para ser venerada e amada por toda a população, ela passando embaixo de uma janela, uma mãe, ela estava com o seu filhinho moribundo nos braços, e ela pegou a criança e mostrou a criança na janela, porque ele com 4 aninhos de idade estava morrendo. Ele sentia dores horríveis nas suas entranhas, e essas dores em suas entranhas lhe davam uma febre muito grande, e ele estava morrendo. Então a mãe pegou a criança no colo e, olhando para a imagem do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela pediu: socorro, mãe, socorre o meu filhinho. E de duas, escolha o que a senhora acha melhor para ele, mãe. Ou o livra deste mal, trazendo-lhe a cura, ou o leva para os seus braços no céu com a senhora, porque o sofrimento da minha criança é grande demais. E então nós percebemos que naquele mesmo dia a criança começa a melhorar. A criança melhora, e em menos de uma semana ela está completamente restaurada, completamente curada. E esta mãe, que confiou tanto na Mãe Divina, na Mãe do Perpétuo Socorro, levou a sua criança até a igreja para acender velas em honra a Nossa Senhora, para agradecer por a sua bênção. Essa é a história do menino na janela. Por isso que aparece nesse vitral. Esse vitral está numa igreja na Espanha, contando essa história para nós. Nós observamos que naquela mesma procissão, daquele mesmo dia, uma outra criança, uma menina de 8 anos, que já estava há 4 anos em cima da cama por não poder andar, porque ela tinha sido acometida por uma doença que a havia deixado em cima da cama sem conseguir se movimentar, ela teve também a sua cura imediata. Ela passou a andar na mesma hora que a procissão passava na rua. Então nós observamos o quanto Nossa Senhora passa na frente de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas. Nós temos aqui, olha, até hoje, este quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está na fachada do prédio aonde aconteceu o milagre com aquele menino.
Este é o prédio onde o menino morava, e foi em 1866. Então vocês vejam que aqui, ó, entre esses dois números, nós temos cá embaixo o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro até hoje lá em Roma, nas ruas na Itália. Então nós vemos aqui a rua, a avenida por onde passou este quadro, e o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós vemos o prédio e nós vemos aqui embaixo a catedral onde está exposto o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro até os dias de hoje, para ser amado, para ser venerado, para ser honrado por cada uma das pessoas que forem a essa igreja, a essa catedral. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma história lindíssima que enriquece o nosso coração. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês desta maneira, para que vocês conheçam melhor. Está no site dos Redentoristas e é uma história muito linda que enriquece o nosso coração. Nós vemos como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quer estar conosco cada vez mais. E aí eu quero lhes contar uma história que eu acabei de ouvir da minha querida irmã Maria Célia Borloo, que ela é exatamente da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, Vila Velha. E ali na matriz da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é a presidente do Presídium Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E este presídio tem legionários e legionárias maravilhosos, firmes na fé, que andam com Nossa Senhora todos os dias e que tem muitos relatos sobre como Nossa Senhora passa na frente na vida de cada um deles. E a Célia, ela estava me contando sobre o nascimento do seu filho, que é um verdadeiro milagre. Então eu não poderia deixar de contar para todos vocês que ela havia passado por um acidente e ela teve que passar por várias cirurgias. Então ela também teve problemas dentro de si. Ela ainda era jovem quando passou por essas cirurgias e ela sentia dores terríveis. E quando ela tentou ficar grávida, os médicos disseram: você nunca vai poder ter filhos. Mas a Maria Célia era uma mulher de muita fé, casada com um homem também de muita fé. Eles mantiveram a crença e a certeza de que Maria passaria na frente de todos os seus problemas. E com muita fé e confiança, ela e os seus irmãos começaram a rezar e a pedir a Nossa Senhora que desse a ela a alegria de ser mãe. E Maria Célia conseguiu engravidar contra os prognósticos da época. E ela engravidou de seu filho. E as pessoas diziam: esta gravidez não vai durar até o fim. Você não vai conseguir segurar o seu filho, porque ela sentia muitas dores. Porque em suas entranhas ela ainda sentia as consequências daquele acidente que ela tinha passado e de todas as cirurgias que ela sofreu. Mas ela ficou firme na fé. E Maria Célia continuava pensando no seu bebê, no bebê que era um verdadeiro milagre para ela. E então ela conseguiu passar os 9 meses sentindo muitas dores, que às vezes ela não tinha lugar para ficar. Sentada doía, em pé doía, deitada doía, mas ela tinha certeza que este filho lhe traria grandes alegrias. E é uma bênção maravilhosa. Eu conheço seu filho João e eu sei o quanto ele traz alegria para os seus pais, o quanto ele honra o pai e a mãe, o quanto aquele rapaz é um homem, um dentista, que ele está sempre ligado a Nossa Senhora, ele tem um amor muito grande por Nossa Senhora. Assim que o João nasceu, a sua mãe o consagrou a Nossa Senhora. E ele até hoje tem esse amor e este carinho por Nossa Senhora em todas as coisas que ele faz. Ele pergunta a Deus e ele pergunta a Nossa Senhora como ele deve proceder, como ele deve andar.
Queridos irmãos e queridas irmãs, este é um milagre lindo, um milagre maravilhoso de alguém que pertence à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e que tem tantas histórias lindas para nos contar. Mas eu quis contar para vocês essa história maravilhosa da vida dela. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer juntos uma oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que ela nos proteja, para que ela nos abençoe, especialmente neste período que nós estamos sofrendo no mundo inteiro, que ela coloque o seu amparo, que ela nos acolha e que nós possamos correr para ela, olhar para ela e falar: socorro, mãe, e ela nos abençoar. Vamos então fazer juntos essa oração, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração que ampareis a cada um de nós em vosso colo materno nos momentos de insegurança e de sofrimento. Que o vosso olhar esteja sempre atento para não nos deixar cair em tentação. Que em vosso silêncio aprendamos a aquietar o nosso coração e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto ao Pai pela paz no mundo e em nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do povo de Deus. Concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias para a maior difusão do reino de Jesus Cristo. Enfim, derramai no coração de vossos filhos e filhas a bênção de amor a vossa bênção de amor e misericórdia. Sede sempre o nosso perpétuo socorro na vida e principalmente na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta é a mensagem do nosso dia de hoje, no dia 27 de junho de 2020, em que comemoramos juntos esse dia maravilhoso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que ela nos abençoe cada vez mais e que ela nos una como filhos e filhas queridos do seu Imaculado Coração. Que nós possamos sempre contar com o colo da Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor olhe para cada um de nós com um olhar amável. E assim como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro olha para cada um de nós, o Senhor diga para nós: venha, este é o meu Filho amado, aquele que tira o pecado do mundo, confie no meu Filho. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transforme o mundo com a sua vida. Seja cada vez mais devoto de Nossa Senhora. Conte para nós um motivo para você louvar a Nossa Senhora, uma alegria que ela trouxe no seu coração. Eu tenho certeza que você tem muitas histórias, muitos milagres para contar de quando Maria passa na frente, porque ela sempre passa na frente. E quando ela passa na frente, não importa a situação,
porque ela sempre esmaga a cabeça da serpente e transforma a morte em vida. Ela, a Senhora da vida, a Senhora, a Rainha da vida e Senhora da morte, está sempre conosco e vai nos amparar, seja qual for a situação. Não precisamos temer, porque Nossa Senhora está conosco. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, este foi o nosso Quando Maria Passa na Frente de hoje. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixe o seu comentário, mande este vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam ainda mais o nosso canal. Salve Maria e tenha um dia lindíssimo e maravilhoso, abençoado, junto com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela te ampare, seja qual for a situação que você esteja vivendo. Amém. Um grande beijo no seu coração. Salve Maria!